sangue e água que jorra do peito aberto de Jesus, como fonte de misericórdia. Eu em vós confio. Eu confio em vós. Eu quero que com essa mão no coração, você escute esse texto que nos abre essa reflexão. O coração transbordante. Ó sangue e água que jorra do peito aberto de Jesus, como fonte de misericórdia. E o texto, João capítulo 19, versículo 31 a 37. Segura a mão no seu coração. Era dia dos preparativos para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque esse sábado era muito solene para eles. Então pediram que Pilatos mandassem quebrar as pernas dos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um dos dois, o outro que estavam crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado lhe atravessou o lado com a lança, e imediatamente saiu sangue e água. E aquele que viu dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que diz a verdade, para que vocês também acreditem. Aconteceu isso para se cumprir a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos ossos dele. E outra passagem que diz: olharão para aquele que transpassaram. Repita comigo: do lado aberto de Jesus, do lado aberto de Jesus, transpassado pela lança, trespassado pela lança, saiu água e sangue. saiu água e sangue. Senhor Jesus, eu peço que nesse momento, desse manancial de graças que é o coração de Jesus, nesse acampamento, nesse momento, rios de misericórdia caiam sobre nós, sobre o nosso coração ferido, o nosso coração endurecido, o nosso coração machucado, o nosso coração indiferente ao apelo e ao amor de Deus. Diga comigo: dai-me um coração novo, Senhor. Dai-me um coração novo, Senhor. Fazei com que meu coração Fazei com que o meu coração tenha os mesmos sentimentos que os teus. tenha os mesmos sentimentos que os teus. Nesse coração de Jesus brotou água e sangue, e ao mesmo tempo se cumpre as escrituras: olharão para aqueles que transpassaram. Não lhe quebraram as pernas, não lhe quebraram, porque o cordeiro tinha que ser perfeito, perfeito, sem mancha, sem defeito. Lhe transpassaram o coração, e deste coração, esse coração que foi capaz de amar a humanidade, esse coração que foi capaz de aceitar a encarnação, porque a encarnação de Deus já é um transbordar do amor. Este coração capaz de amar até as últimas consequências, ainda fez transbordar a água do batismo, da purificação, a água da santificação e o sangue da Eucaristia.
o coração transbordante de Jesus fez nascer no momento da cruz a vida sacramental. Portanto, se vocês como eu são daqueles que gostam de anotar, que gostam de escrever, e eu digo, como é importante a gente escrever as coisas por quê? Porque passa, a gente esquece. Quais são os frutos deste coração transpassado de Jesus? A vida sacramental. Repitam comigo: a vida e de modo muito particular, pela água, o batismo, pelo sangue, a Eucaristia. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus foi muito bem pontuada. Ela teve muita dificuldade histórica, e aqui eu não vou fazer uma análise histórica, mas teve muita dificuldade. Mas através de muitos escritos papais e uma referência muito interessante, que foi na verdade uma encíclica, eu diria um documento chamado Aurietis Aquas, diz o quê? Diz que o sagrado, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus tem alguns frutos grandes na nossa fé. E eu diria que de fato tem. Por quê? Porque é uma devoção que nos depara com o amor de Deus. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus é um contemplar, um desafio a contemplar, experimentar e testemunhar o amor de Deus. Nós temos que ser excelentes, nós temos que ser verdadeiramente diplomados no conhecimento profundo de Jesus, porque é isso que o Senhor espera de nós, que sejamos e tenhamos profundamente essa relação com Jesus Cristo no seu Sagrado Coração. E eu diria por quê? Porque olharão para aqueles que transpassaram. O que é esse aprofundar a relação com Jesus? É não ser raso, é ser profundo, é ser bom nisso. O cristão tem que ser expert em Jesus Cristo. O cristão, nós temos que ser de fato conhecedores profundos de quem foi, dos ensinamentos, dos sentimentos de Jesus Cristo. Como, Padre? Por quê? Primeiro, na devoção ao Sagrado Coração de Jesus, e aqui é o magistério da igreja que nos ensina, nós somos chamados a experimentar esse Jesus num primeiro elemento: olhar, contemplar. O que é o olhar? Olhar para Jesus transpassado, olhar para Jesus no seu coração dilacerado. Esse olhar significa um tentar perceber, um movimento de encontro. Por isso, onde está por excelência o coração de Jesus? Na Eucaristia. E essa proximidade eu quero deixar muito claro cada vez mais. Portanto, um olhar para o coração é um olhar para a Eucaristia que transforma o povo de Deus. Um olhar que nos mantém fixos no Senhor. Como diz o Salmo: como escravo está fixo na mão da sua senhora, eu estou fixo em Deus, o meu olhar está em Deus. Existe o perigo, e eu pergunto: para onde temos olhado? Se você olhar para as pessoas, para as coisas erradas, aquelas coisas erradas te atraem. Estou certo ou estou errado? É verdade. Se você fica botando reparo nas coisas ruins, aquilo te chama a atenção. Por que a palavra de Deus fala: não inveja o teu próximo que prospera na
na injustiça. Não inveja. O que é inveja? É você ter um olhar possessivo. O que é inveja? É você ter olhar e ver o bem do outro, mas eu não aceito o outro ser melhor do que eu, não. Manter o olhar em Jesus Cristo, manter o olhar nos bons exemplos, manter o olhar nas atitudes de Jesus, aprender com as atitudes. Gente, parece uma coisa pequena, mas não é. É fundamental você ter aquela percepção, como Jesus agiria naquele momento. Não tem momentos na nossa vida em que a gente fala: meu Deus, eu não sei o que fazer da minha vida, eu não sei que resposta que eu dou, eu não sei que caminho que eu tomo. Quem já passou por isso, levante a mão. É fácil a resposta. Como Jesus agiria agora? Você tem a resposta. O olhar na vida de Jesus, o olhar no crucificado, como diz São João, eu acabei de dizer, capítulo 19, versículo 37, olharão para aqueles que transpassaram, o olhar que aprende, o olhar que conhece. Por que manter o olhar? Para que nós possamos viver e aprender a plenitude da experiência do amor,